Como estão? Estamos de volta com mais uma videoaula do curso Leitura e Produção do Texto Acadêmico. Essa é a segunda videoaula do módulo 2, intitulado Produção do Texto Acadêmico propriamente dito. Nessa videoaula, discutiremos especificamente os fatores de textualidade centrados no próprio texto. Já vimos que os autores Bulgrand e Dressler propuseram um modelo teórico que apontam os principais fatores de textualidade, fatores esses capazes de promover a interação entre emissor e o receptor. Nós dividimos tais fatores em dois grupos, sendo o primeiro grupo constituído pelos fatores pragmáticos, ou seja, aqueles relacionados com o processo sociocomunicativo do texto, discutidos na videoaula primeira desse módulo. Já o segundo grupo de fatores de textualidade é constituído por aqueles centrados no texto em si, como a coerência, como o todo de significado que o texto apresenta, e a coesão, relacionando-se com a sua articulação interna. Nessa videoaula, iniciaremos a abordagem desse segundo grupo, ou seja, os fatores de textualidade centrados no texto, e focaremos nossa atenção inicialmente na coesão. Talvez esteja se perguntando, o que é coesão textual? Segundo Isidore Koch, coesão textual diz respeito ao modo como os componentes da superfície textual encontram-se conectados entre si, numa sequência linear. Em outras palavras, refere-se às formas pelas quais as palavras se ligam no texto. Resumidamente, a coesão de um texto é conseguida por retomada, ou seja, tanto pela repetição, pela substituição gramatical ou lexical, como pelo artifício da sequencialidade. Nessa videoaula, discutiremos a coesão por retomada. Coesão por retomada? Talvez esteja se perguntando. A retomada está ligada à continuidade do texto, por meio de marcas linguísticas inseridas no texto, criando assim um movimento de constante retorno aos segmentos anteriormente mencionados. A retomada pode se dar de duas formas, pela repetição e pela substituição. A coesão por retomada pela repetição é um processo mediante o qual uma palavra proferida, uma palavra referida, aparece novamente no texto e relembra o leitor acerca do tema do qual está se falando. Observe como a retomada por repetição acontece no seguinte texto jornalístico por ocasião da visita da cantora Madonna à Argentina quando essa atuou como Evita. Vejam aqui o texto. Saia de bolinhas, colete preto e cabelos presos. Madonna estava mais para Santa Evita que para a demoníaca Material Girl, quando desembarcou em Buenos Aires no sábado. Madonna foi logo dizendo que estava em missão de paz. Percebam como o autor utiliza aqui, o autor desse texto utilizou a retomada, a coesão por retomada, repetindo novamente o nome da cantante Madonna. Bem, além da repetição por retomada, podemos manter a coesão pela retomada por substituição, em que retomamos a palavra tema, substituindo-a por outra. Isso pode ocorrer de duas maneiras, de forma gramatical, quando nós utilizamos pronomes, tais como pronomes pessoais, ele ou ela, ou pronomes possessivos, seu, sua, ou demonstrativos, esse, isso, ou mesmo pronomes átonos ou oblíquos. Também podemos realizar a substituição por tomada lexical, utilizando-se o repertório de palavras com sentido semelhante na língua, a fim de se evitar repetir a mesma palavra vez após vez no texto. Vejamos um exemplo de como a retomada por substituição gramatical pode ocorrer. Observe nesse slide as marcas linguísticas que no poema História de Flor, de Carlos Drummond de Andrade, exibem. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto,
eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida, não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua, vir jogar lixo de sua casa nesse jardim. Nesse poema, Drummond utiliza a substituição gramatical com a maestria que lhe era peculiar, utilizando amplamente os pronomes pessoais, átonos e possessivos, favorecendo a coesão do texto e evitando torná-lo demasiadamente repetitivo. Outra forma de mantermos a coesão do texto é utilizarmos a coesão por retomada lexical. Compreendemos léxico como sendo o conjunto de palavras de uma língua, e a substituição lexical é a substituição de uma palavra por outra. Podemos fazer isso de duas maneiras, utilizando sinônimos, palavras com sentido semelhante, ou então hiperônimo, palavras com sentido mais geral, por exemplo, cachorro, carnívoro, mamífero, animal e assim por diante. Nesse slide, nós observamos como a utilização de sinônimos é realizada para manter a coesão por retomada lexical no texto sobre Madonna. Preste atenção. Saia de bolinhas, colete preto e cabelos presos, Madonna estava mais para Santa Evita que para a demoníaca Material Girl, quando desembarcou em Buenos Aires no sábado. A tática usada pela pop star era para aplacar um pouco os ânimos argentinos, mas não deu muito certo. Escalada pelo diretor Alan Parker para viver no cinema o papel de Eva Peron, a estrela americana vem enfrentando a ira dos peronistas. Foi recebida com pichações e bombardeada pela imprensa. Tentando contornar a situação, foi logo dizendo que Madonna estava em missão de paz. Nesse caso, para nomear a cantora, são utilizados os sinônimos Madonna, popstar e estrela americana, mantendo-se a coesão do texto, evitando-se assim repetir o nome da cantora nesses trechos. Nesse outro slide, nós temos um exemplo de utilização de hiperônimo como estratégia de retomada lexical. Lembre-se que os hiperônimos são uma espécie de superpalavras, pois conseguem substituir várias palavras e geralmente denominam uma classe, uma categoria. Por exemplo, graças a Deus eu não experimentei a força e eficiência do airbag, pois nunca fui vítima de um acidente, mas sou totalmente a favor do equipamento. Jamais soube de casos em que pessoas que dirigiam um carro com esse dispositivo tiveram um ferimento mais grave. Percebam nesse texto que para substituir a palavra airbag, o autor utilizou hiperônimos ou palavras mais abrangentes, tais como equipamento e dispositivo, mantendo-se assim a coesão textual e evitando a repetição desnecessária da mesma palavra. Em síntese, podemos dizer que coesão é um dos fatores de textualidade e dizem respeito com palavras que se ligam no texto, por meio da retomada e da repetição. Na coesão por repetição, podemos utilizar a substituição gramatical e lexical. Recomendo que leia os textos indicados nas referências dessa videoaula, a fim de estruturar textos acadêmicos de fato coesos. Até a próxima videoaula.